Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os estabelecimentos produtores de matérias-primas de origem animal e sobre os órgãos de fiscalização dos estabelecimentos. As matérias-primas de origem animal, então, para trabalhar com ela, nós temos um regulamento de inspeção federal, que é o RISPOA, é um regulamento de inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. É o decreto número 9013, de 29 de março de 2017. Dentre os vários assuntos que são abordados nesse regulamento, nós temos a classificação dos estabelecimentos que podem trabalhar com as matérias-primas de origem animal. Esses estabelecimentos, eles são classificados em estabelecimentos de carne e derivados, estabelecimentos de pescado e derivados, estabelecimento de ovos e derivados, estabelecimentos de leite e derivados, estabelecimentos de produtos de abelha e derivados e estabelecimentos de armazenagem. Dentre os estabelecimentos de carne e derivados, eles podem ser divididos em abatedouro frigorífico e unidade de beneficiamento de carnes e produtos cárneos. Qual a diferença entre eles? O abatedouro frigorífico é o estabelecimento destinado ao abate dos animais produtores de carne. A recepção, a manipulação, ao acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição dos produtos oriundos do abate, dotado de instalações de frio industrial, podendo realizar o recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos comestíveis. Então, atenção aqui. O abatedouro frigorífico, ele abate os animais, ou seja, eu tenho gado, tá? Ele vai para o abatedouro, esse abatedouro, ele mata os animais e pode fazer todo o resto do processo. Recebe, manipula, acondiciona, toda a parte do abate. Além do que, ele pode ser dotado de instalações de frio e então pode realizar recebimento de matéria-prima da carne, manipulação, industrialização, acondicionamento e fazer a expedição dos produtos comestíveis. Então, o abatedouro, ele pode fazer desde o abate até a venda, tá? Expedição de um produto comestível. Frango, boi, ele pode abater e preparar para a venda, tudo bem? A unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos é o estabelecimento destinado à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de carne e produtos cárneos. Atenção, aqui ele não pode abater. Então, por que o abate ficou de vermelho no slide passado? Porque o que pode abater é o abatedouro frigorífico. Se você tem uma unidade de beneficiamento de carne e produtos carnes, você pode receber o boi já abatido, ou seja, a carcaça, e a partir dela você pode manipular, acondicionar, rotular, armazenar e fazer a expedição dessa carne e desses produtos cárneos, que pode realizar a industrialização também dos produtos comestíveis. Então, você pode fazer a venda desses produtos comestíveis, ok? E é na unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos que a gente pode fazer a gelatina. Pode ser feita, não é que faça. A produção de gelatina, de acordo com o RISPOA, ela é feita na unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos. E o que é a gelatina? Então, o RISPOA ainda fala no artigo 313, gelatina é o produto obtido por meio de hidrólise térmica, calor, ou hidrólise química ou enzimática, ou a combinação desses processos da proteína colagênica presente nas cartilagens, nos tendões, nas peles, nas aparas ou nos ossos das diferentes espécies animais, seguida de purificação, filtração e esterilização concentrado ou seco. Tudo bem? Então, a gelatina ela é derivada das cartilagens, dos tendões, das peles, das aparas e dos ossos dos animais, por isso a unidade de beneficiamento pode produzi-la. Ainda no parágrafo 2º do artigo 313, o que fala? Que no preparo da gelatina é permitido apenas o uso de matérias-primas procedentes de animais que não tenham sofrido qualquer restrição da inspeção sanitária oficial, tá? Então, por exemplo,
eu tenho um fiscal sanitário. Se ele falar que aquele boi, tá, ele está bom, ok, você pode terminar o seu abate, você pode gerar a sua matéria-prima para ser vendida, comestível, e você pode produzir a gelatina. Só que se aquele boi, pela inspeção sanitária oficial, ele foi dado como um boi que não pode ser industrializado, você também não pode gerar, produzir a gelatina. Outra classificação é a classificação dos pescados e derivados. Eles podem ser classificados aqui, os estabelecimentos podem ser classificados em barco-fábrica, abatedouro frigorífico de pescado, unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado, estação depuradora de molúsculos bivalves, tá? E o que é cada um deles? Então, o barco-fábrica é a embarcação de pesca destinada à captura, à recepção, à lavagem, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de pescado e produtos de pescado, dotada de instalações de frio industrial que pode realizar a industrialização dos produtos comestíveis. Então, é tudo lá feito no barco, tá? Barco-fábrica que chama. O abatedouro frigorífico de pescado é o estabelecimento destinado ao abate de anfíbios e répteis, à recepção, à lavagem, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem, à expedição dos produtos oriundos do abate de anfíbios e répteis, tá? Que pode realizar recebimento, manipulação, industrialização, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição de produtos comestíveis. Então, aqui, quando eu falo em abatedouro frigorífico de pescados, eu falo do abate e da produção daquela carne, tá? De anfíbios e répteis. Quando eu falo em unidade de beneficiamento de pescados e produtos de pescado, eu falo do estabelecimento destinado à recepção, à lavagem do pescado recebido da produção primária, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de pescados. Aqui que eu tô falando dos peixes, tá? Então, o abatedouro frigorífico de pescado, ele é destinado ao abate e à industrialização de anfíbios e répteis. A unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado é destinada à recepção, lavagem do pescado e industrialização do pescado e de produtos de pescado, que pode realizar também a sua industrialização. Então, ele recebe, ele lava, ele manipula, ele acondiciona, ele armazena, ele faz a expedição e ele pode também realizar a sua industrialização. E quando eu falo em estação depuradora de molúsculos bivalves, eu falo no estabelecimento destinado à recepção, à depuração, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de molúsculos bivalves. O que é a expedição de... O que são molúsculos bivalves? São aqueles animais com presença de concha. Então, tudo aquilo que é presença de concha e eu vou industrializar, eu tenho uma estação depuradora de molúsculos bivalves. Tudo bem? Quando eu falo em ovos e derivados, eu classifico os estabelecimentos em granja avícola e unidade de beneficiamento de ovos e derivados, tá? O que é a granja avícola? A granja avícola é o estabelecimento destinado à produção, à ovoscopia, à classificação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de ovos oriundos exclusivamente de produção própria destinada à comercialização direta. Ó, a granja avícola, ela produz, ela tem que fazer ovoscopia, ela pode classificar, ela acondiciona, ela rotula, ela armazena e ela faz a expedição de ovo. Só que tudo de produção própria. Atenção, ela não pode receber de um outro lugar. Ela tem as galinhas, ela produz os ovos e ela pode classificar e vender esses ovos, desde que seja de produção própria. Só que a granja avícola, ela pode vender para uma unidade de beneficiamento, ok? Ela não pode receber de ninguém, ela tem que ter a sua produção. A unidade de beneficiamento de ovos e derivados, então, é o estabelecimento destinado à produção, à recepção, ela pode receber da granja, a ovoscopia, a classificação, a industrialização desse ovo, ao acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de ovos e seus derivados,
Tudo certo? Então aqui ela pode receber da granja. Ela não precisa produzir, ela não precisa criar a galinha e ter o seu próprio ovo. Ela pode produzir e, além de tudo, ela pode industrializar esse ovo, tá? E para acabar com as perguntas, porque eu tenho certeza que tá todo mundo falando, meu Deus, o que é ovoscopia? De acordo também com a portaria 1. Agora eu já não tô mais no RISPOA, tá, pessoal? Eu tenho uma outra portaria, que é a portaria 1 de 1990, que fala que na ovoscopia, revela-se a condição da casca do ovo, bem como seu aspecto interno, através de um foco de luz incidente sobre os ovos em movimento de rotação. Tem que se manter o local escuro para perfeita visualização. Então, isso é ovoscopia, é o estudo de como está a qualidade daquele ovo. Outra classificação de estabelecimentos são os estabelecimentos de leite e derivados, que eles podem ser classificados em granja leiteira, posto de refrigeração, unidade de beneficiamento de leite e derivados e queijaria. E o que é cada um desses estabelecimentos? A granja leiteira é o estabelecimento destinado à produção, ao pré-beneficiamento, ao beneficiamento, ao invase, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem, à expedição do leite para consumo humano direto, podendo também elaborar derivados lácteos a partir de leite exclusivo de sua produção. Pessoal, granja leiteira é o estabelecimento destinado à produção. Sim, quem produz leite? Vaca, tudo bem? A indústria industrializa esse leite. Então, a granja leiteira, ela tem um curral, ela tem um gado leiteiro, ela está produzindo leite. Para isso, ela precisa ter uma fazenda produtora de leite. A partir do seu leite exclusivo, da sua produção, ela pode vender o leite para consumo direto, tá? E ela também pode produzir derivados lácteos, desde que seja leite da sua própria produção. Ela não recebe de outro lugar. E aí ela pode envolver então as etapas de pré-beneficiamento, beneficiamento, manipulação, fabricação, maturação, ralação, fracionamento, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição. Então a granja leiteira, ela produz leite, pode vender esse leite para consumo humano direto, tá? E pode produzir os seus derivados desde que seja do leite exclusivo de sua produção. Quando eu falo em posto de refrigeração, eu falo no intermediário, é o estabelecimento entre as propriedades rurais, ou seja, aquela granja que está produzindo o leite, tá? A propriedade que produz o leite, e as unidades de beneficiamento de leite e derivados. Porque a granja leiteira, ela não precisa ter esse intermediário. Ela precisa ter o tanque de refrigeração, porque ela vai produzir o leite, armazenar refrigerado e industrializar para vender como leite para consumo humano ou produzir os seus derivados, se ela quiser. O posto de refrigeração é um estabelecimento que recebe o leite e armazena para mandar para uma unidade de beneficiamento. Então, ele é o estabelecimento intermediário entre a propriedade rural que produziu e a unidade de beneficiamento de leite e derivados. Então, é destinado à seleção, o posto de refrigeração, ele é destinado à seleção, à recepção, à mensuração de peso e volume, à filtração, à refrigeração, ao acondicionamento e à expedição do leite cru, tá? Leite cru refrigerado. Ele não sofreu nenhum tipo de tratamento, facultando-se a estocagem temporária do leite até a sua expedição. A unidade de beneficiamento de leite e derivados é o estabelecimento destinado à recepção. Então, aqui, a indústria considerada unidade de beneficiamento de leite e derivados, ela não precisa ter uma fazenda produtora de leite. Ela pode receber, diferente da granja, que tem que produzir o seu próprio leite. Então, é uma unidade destinada à recepção, ao pré-beneficiamento, ao beneficiamento, ao invase, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de leite para consumo humano direto, facultando a transferência, a manipulação, a fabricação, a maturação, ao fracionamento, a ralação, ao acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de derivados lácteos. Então, ela pode receber,
vender o leite para consumo humano ou ela pode produzir os seus derivados lácteos, permitindo a expedição também de leite fluido a granel de uso industrial. E por fim, nós temos a queijaria. O que é a queijaria? É o estabelecimento destinado à fabricação de queijos, que envolve as etapas de fabricação, maturação, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição. Aqui eu não posso vender leite para consumo humano. Aqui eu vou vender queijo. Eu não posso vender doce. Aqui eu vou vender queijo. Queijaria é o estabelecimento destinado à fabricação de queijos e que não realize o processamento. Caso a queijaria não realize o processamento completo desse queijo, ela pode encaminhar o produto a uma unidade de beneficiamento de leite e derivados para finalizar o processo. Ainda dentro dos estabelecimentos, nós temos aqueles estabelecimentos de abelhas e derivados, que ele é classificado em um único tipo de estabelecimento, unidade de beneficiamento de produtos de abelha e derivados, que é o estabelecimento destinado à recepção, à classificação, ao beneficiamento, à industrialização, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de produtos e matérias-primas pré-beneficiadas provenientes de outros estabelecimentos de produtos de abelhas e derivados, facultada a extração de matérias-primas recebidas pelos produtores rurais. Então, a unidade de beneficiamento pode fazer tudo. Ela pode receber o mel e classificar, beneficiar, industrializar, ou ela pode receber e extrair esse mel, essa matéria-prima, e processar essa matéria-prima. Atenção que na parte de abelhas e derivados, no parágrafo 3, nós falamos que é permitida a recepção de matéria-prima previamente extraída pelo produtor rural, desde que esse produtor rural atenda o disposto no decreto e nas normas complementares, ou seja, ele tem que atender os requisitos de qualidade e de boas práticas que o RISPOA e as normas sobre produtos de mel e de abelhas e derivados solicitam sobre qualidade. A partir desse atendimento, então, a propriedade rural, o produtor, pode fazer a extração e vender o próprio mel para a unidade de beneficiamento. E, por fim, nós temos os estabelecimentos de armazenagem de produtos, que eles são classificados em entrepostos de produtos de origem animal e casa atacadista, tá? O que é um entreposto de produtos de origem animal? É o estabelecimento destinado exclusivamente à recepção, à armazenagem e à expedição de produtos de origem animal, comestíveis que necessitem ou não de conservação pelo emprego do frio, dotado de instalações específicas para reinspeção. Ou seja, ele recebe, armazena e pode fazer expedição desses produtos, tá? Que necessitam de frio ou não. Então, se necessitar de frio, ele tem que ter a cadeia do frio instalada e tem que ter condições de ter uma reinspeção. E o parágrafo 5 ainda fala que nesses estabelecimentos, nos entrepostos, é permitida a agregação de produtos de origem animal rotulados para a formação de kits ou conjuntos que não estão sujeitos a registro. Tá? Os entrepostos. Quando eu falo em casa atacadista, eu falo no estabelecimento registrado no órgão regulador da saúde que receba e armazene produtos de origem animal, procedentes do comércio internacional, prontos para comercialização, acondicionados e rotulados. Aqui na casa atacadista não permite a formação de kits, para fins de reinspeção, dotado de instalações específicas para a realização da atividade de reinspeção. E aí, o que o parágrafo 3 do estabelecimento de armazenagem fala? Que não é permitido o trabalho de manipulação, de fracionamento ou de substituição de embalagem primária, nem pelo atacadista, nem pelo entreposto. Então, eles não podem manipular, nem fracionar, nem substituir a embalagem primária. Eles não podem abrir o produto, tá? É permitida a substituição da embalagem secundária se apresentar danificada. Pessoal,
O que é uma embalagem primária, então, tá? A embalagem primária é aquela embalagem que entra em contato com o produto, tudo bem? Então, eu tenho um queijo que ele é envolto em um plástico, essa é a embalagem primária. O que é a embalagem secundária? Ah, eu tenho 3 quadradinhos de queijo, 3 pedacinhos de queijo em uma caixinha de papelão. A caixinha de papelão é a embalagem secundária. Então, o que a casa atacadista e os entrepostos podem fazer de armazenamento? Eles podem trocar a embalagem secundária se esta se apresentar danificada. Mas eles não podem abrir a embalagem primária, aquela que está em contato com o queijo. Porque eles não podem manipular os produtos, eles não podem fracionar e eles não podem substituir essa embalagem. Letícia, por que isso? Porque vai quebrar todas as regras de boas práticas que existem. Vai entrar em contato com o meio ambiente, vai entrar em contato com o manipulador, vai entrar em contato com balança. Então, a embalagem primária ela não pode ser danificada. Eles podem trocar a embalagem secundária, que é aquela embalagem que eu armazeno vários, tá? Biscoito corn cracker, por exemplo, eu tenho um biscoitinho que vem com 3 pacotinhos de corn cracker. Então, os pacotinhos são embalagem primária, que entra em contato com o biscoito, e aquele plástico que carrega 3 é a embalagem secundária. Esse danificado pode ser trocado, tudo bem? E aí, pessoal, quem fiscaliza tudo isso? Quem fiscaliza os estabelecimentos produtores de carne e derivados? Quem fiscaliza os estabelecimentos produtores de ovos? Quem fiscaliza os estabelecimentos industrializadores de produtos de abelha e seus derivados? Quem fiscaliza? Então, a Lei 1283 de 1950, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, no seu artigo 2, fala que quem é sujeito à fiscalização prevista nessa lei? Todos os produtos derivados de animal. Os animais destinados à matança, seus produtos e subprodutos e matérias-primas, tá? Então, os animais destinados à matança. Então, sim, são as fazendas, são as granjas, seus produtos, seus subprodutos e matérias-primas. O pescado e seus derivados, o leite e seus derivados, os ovos e seus derivados, o mel, a cera de abelha e os seus derivados. Então, essa lei fala, que dispõe sobre a inspeção sanitária, fala quem está sujeito a essa fiscalização? Todos esses estabelecimentos. Então, todos os estabelecimentos que a gente já está falando, certo? Ainda no artigo 3 dessa lei, o que se fala? A fiscalização de que trata essa lei far-se-á aos estabelecimentos. Os estabelecimentos industriais especializados nas propriedades rurais com instalações adequadas para matança de animais e seu preparo ou a industrialização sobre qualquer forma de consumo. Ou seja, pessoal, para os abatedouros, né, que eles podem matar. Então, eles estão aqui nessa lei. Eles são fiscalizados por essa lei. Nos entrepostos de recebimento e distribuição de pescados e nas fábricas que industrializam, os barcos fábricas, os entrepostos, as usinas de beneficiamento de pescado. Quem mais que está sujeito a essa lei? As usinas de beneficiamento de leite, nas fábricas de laticínio, nos postos de recebimento, refrigeração, desnatagem do leite ou do recebimento, refrigeração e manipulação de seus derivados e nos respectivos entrepostos. Nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados. Nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazenem, conservem ou acondicionem produtos de origem animal. Nas propriedades rurais também pode ser fiscalizado, tá? E nas casas atacadistas e nos estabelecimentos varejistas. Tudo bem? E aí, o artigo 4 dessa lei, ele foi alterado pela Lei 7.889 de 1989. Atenção, a Lei 1.283 é de 1950. O artigo 4 foi alterado em 1989 pela Lei 7.889. Então, essa lei dispõe sobre inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal e dá outras providências. E o que ela fez com o artigo 4 e com o artigo 7 da Lei de 1983 de 50? Eles passaram a vigorar com a seguinte escrita, tá? São competentes para realizar a fiscalização, ou seja,
A Lei 1283 de 1950, pessoal, ela fala quem fiscaliza e o qual estabelecimento vai ser fiscalizado e o que é fiscalizado, certo? A 7.889, no artigo 4, vai falar quem que tem que, então, fiscalizar esses estabelecimentos. Olha, o Ministério da Agricultura, ele tem que fiscalizar os estabelecimentos mencionados nas alíneas A a F do artigo 3, que façam comércio interestadual, ou seja, entre estados ou internacional. É o que a gente conhece como CIF, é o Sistema de Inspeção Federal. Tudo bem? Quem fiscaliza o estado? Então, as secretarias de agricultura dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, nos estabelecimentos mencionados também na linha A a F, que façam comércio intermunicipal entre os estados. É o Sistema de Inspeção Estadual, o SIM. E quem fiscaliza o município? As secretarias ou departamentos de agricultura dos municípios, nos estabelecimentos mencionados na linha de A a F, que façam comércio apenas no município. É o que a gente conhece como Sistema de Inspeção Municipal, ou seja, quem fiscaliza de A a F? Vamos voltar no A a F, tá? Quem fiscaliza de A a F, pessoal? Ó, quando eu falo de sistema de inspeção federal, ou seja, é uma venda internacional e entre os estados, tudo bem? De um estado para o outro, é federal, ele vai fiscalizar os estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais com instalações adequadas para a matança de animais e seu preparo. Ele vai fiscalizar os entrepostos de recebimento e distribuição de pescado. Ele vai fiscalizar as usinas de beneficiamento de leite, as fábricas de laticínio, os postos de recebimento, refrigeração, manipulação e seus derivados. Ele vai fiscalizar os entrepostos de ovos e fábrica. Ele vai fiscalizar os entrepostos de modo geral que recebam, manipulem, armazenem, conservem ou acondicionem produtos de origem animal. Ele vai fiscalizar as propriedades rurais. Se você vende internacionalmente ou é de um estado para o outro o seu comércio, quem te fiscaliza? O CIF. Se você é entre o A e o F no estado, quem te fiscaliza? O Sistema de Inspeção Estadual, o CIE. E se você comercializa no seu município, quem te fiscaliza? O Sistema de Inspeção Municipal, o SIM. Tudo bem? Se você trabalha em casas atacadistas ou estabelecimentos varejistas, o que são as casas atacadistas e os estabelecimentos varejistas? São aqueles estabelecimentos que a gente explicou por último, que tem que ser cadastrado num órgão da saúde. Então, o que a 7.889 fala? Que os órgãos de saúde pública do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, eles vão fiscalizar os estabelecimentos que tratam da alínea G, que são as casas atacadistas e varejistas. Então, se essa casa atacadista vende produtos animais, é fiscalizado por um órgão de saúde, tá? Se ela vende produtos animais e vegetais, ela é fiscalizada por um órgão de saúde, tá? Se ela tem a nomenclatura de casa atacadista ou varejista, como a gente falou, que ela pode vender produtos internacionais, reembalar, embalagem secundária, ela é fiscalizada por um órgão de saúde, tudo bem? Pela vigilância sanitária dos seus estados, tá? E o que o artigo 7 dessa lei fala? Que nenhum estabelecimento industrial ou entreposto de produto de origem animal poderá funcionar no país sem que esteja previamente registrado no órgão competente para a fiscalização da sua atividade, na forma do artigo 4. Então, todo mundo tem que ter registro, tá? Para funcionar no país. Todo mundo tem que ter registro, pessoal. E este é meu e-mail, caso vocês queiram me mandar alguma mensagem,
mas nós vamos ter também contato através do Google Meet da nossa aula síncrona, tá? Muito obrigada, pessoal. Tenham um bom dia e até no momento em que nós teremos nosso encontro e vocês poderão tirar as suas dúvidas.